Olá, eu sou a Bea Machado e nós estamos aqui no Encontro de Valores do LEBEM para falar sobre conviver com as críticas. É muito interessante que cada vez que a gente escolhe um tema para conversar, a impressão que eu tenho é que as coisas em volta começam a pipocar sobre esse tema. E esse fim de semana eu estava conversando com uma prima sobre o quanto as crianças podem ser maldosas e falarem umas das outras e essa coisa de bullying. E a minha discussão com ela era a seguinte: a gente tem mania de proteger, né, os filhos, etc. E, e nós não queremos que eles sofram. Então, hoje em dia, essa coisa de bullying virou um tema bem discutido, bem falado, etc. e tal. Mas, na época em que nós éramos crianças, e isso nem faz tanto tempo assim, essa coisa de bullying era normal. Uma criança falava da outra, chamava de quatro-olho, chamava de rolha de poço, entendeu? E, e, e eu falei para essa minha prima que, às vezes, talvez fosse melhor a forma como os nossos pais fizeram, que eles deixaram a coisa rolar e as crianças aprenderam a se defender, né? E hoje em dia, o fato da gente talvez proteger demais faça com que as pessoas não consigam aprender a lidar com toda essa coisa da crítica. E há uns 15 dias atrás caiu na minha mão uma, um, um corte de uma palestra do Leandro Carnal, em que ele falava exatamente sobre este tema. Ele fala: as pessoas falam da gente. E isso não, a gente não pode impedir, a gente não pode lidar, a gente pode lidar com isso, mas a gente não pode impedir as pessoas de falarem, porque cada um fala o que quer. Mas o que eu controlo e o que eu posso fazer é a minha reação sobre o que falam de mim. E segundo ele, quando uma pessoa fala alguma coisa da gente, ela tem duas opções. Ou ela está falando a verdade, ou ela está falando uma mentira. Se ela está falando uma verdade, eu não posso me ofender, porque afinal é uma verdade, né? Se ela fala alguma coisa que eu sei que é correta, eu não posso ficar ofendido e nem ficar chateado com isso, porque ela está falando uma coisa que é verdadeira. Então, não tem nada que eu possa fazer a respeito. Mas, se ela estiver falando uma mentira, aí sim eu controlo se eu vou me ofender ou não. Porque a pessoa tem o direito de falar o que ela quer. E eu tenho o direito de me ofender ou não. Mas quem se ofende sou eu. Então, eu tenho o direito de dizer se aquela crítica vai me magoar, se aquela crítica vai me atingir. Vocês concordam? Fica muito difícil a gente querer controlar o que as outras pessoas fazem. Mas é muito fácil a gente controlar como a gente reage com o que as outras pessoas falam. E uma coisa muito interessante é que quando uma pessoa fala uma mentira, isso é como se fosse um veneno, né? O Leandro Carnal usa essa expressão de veneno. E veneno eu só tomo se eu quiser. Então a escolha é minha. Se eu vou tomar aquele veneno e vou me ofender, né, a ponto de ficar chateado, a ponto de ficar magoado, ou se eu não vou tomar o veneno. Então, fica muito mais fácil se a gente pensar que uma crítica que é verdadeira, não posso fazer nada, e uma crítica que é uma mentira, é como se fosse um veneno, e eu posso escolher não tomar o veneno. Acho que foi muito interessante essa metáfora que ele fez, porque ah, a forma de você avaliar a, a, a compreensão de uma pessoa é se ela gosta de ofender. Tem gente que gosta de ofender. Aliás, tem gente que tem como profissão procurar coisa na internet para ofender o outro. Tem gente que faz disso uma distração, sabe? Agora, eu posso escolher o que acontece comigo. Eu acho que esse é o melhor ponto da nossa conversa. É, é muito interessante a gente lembrar que cada pessoa é única. Cada um de nós é um ser único e não tem outro igual. Então, por que é que eu vou ficar pensando nas coisas que eu faço devagar ou eu faço mal?
Concorda? Eu tenho que pensar naquilo que eu sou bom, porque se eu trabalhar os meus pontos fortes, a probabilidade de eu conseguir melhorar ainda mais esses pontos, melhor é. Então, a recomendação que a gente escuta é sempre essa: trabalhe nos seus pontos fortes. O próprio, o próprio Peter Drucker falava que a gente tem que trabalhar pontos fortes e não pontos fracos. Porque para você pegar um ponto fraco e conseguir subir, vamos supor que você é 2 em alguma coisa, né? Para você mudar isso para 4, você vai ter que fazer um esforço enorme. Agora, se tem uma coisa que você já é 8, que você é muito bom naquilo, para você chegar a 9, o esforço é menor, tá? Então, vamos trabalhar nos pontos fortes. Outra coisa que eu acho bem legal a gente conversar e discutir quando está falando sobre críticas é, por exemplo, no trabalho, né? Quando um chefe fala, ou um supervisor, né, fala para a gente, você faz as coisas muito devagar porque você fica prestando atenção em detalhes. Você tanto pode fazer prestar atenção em detalhes, ser um defeito ou ser uma qualidade, né? Porque nem todo mundo pensa em detalhes. Tem gente que faz as coisas por cima, não pensa nos detalhes, e tem outros que são extremamente detalhistas. Como é que a gente transforma as características próprias em coisas boas? Eu vou procurar uma atividade onde, por exemplo, identificar um detalhe seja fundamental. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com programação, ela tem que ter certeza de que aquele programa que foi feito e aquele software não tenha nenhum erro. Então, ela tem que olhar todos os detalhes. Ou um revisor de texto, por exemplo, que tem que olhar toda a acentuação, toda a gramática, né? Toda a concordância. Ela tem que prestar atenção nos detalhes. Ou uma revisão de design, que tem que ter certeza que todas as palavras estão corretamente escritas. Então, a gente pode transformar o que muitas vezes uma pessoa pensa que é um defeito, em uma qualidade, tirar proveito disso. Tem uma frase que eu gosto muito e vou trazer para vocês, que diz o seguinte: a sua luz é necessária ao mundo, porque nenhuma outra luz ilumina igual. Isso mostra para a gente que cada ser é único. Pode ser que fulano, beltrano, ciclano não gostem de mim e queiram me atacar, mas eu tenho certeza que o João, a Maria e o José vão encontrar em mim uma pessoa única e uma pessoa maravilhosa, não é? É por isso que a gente casa com uma pessoa, né? Porque essa pessoa acha que as qualidades que você tem são boas e são inigualáveis, né? Às vezes a gente é muito feio para uma pessoa e a outra te acha lindo. Eu, particularmente, acho todo mundo bonito, né? Acho que a beleza é uma coisa dos olhos de quem olha. Mas, se você acha que você tem uma feição que não é agradável, que não atende aos padrões, que outras qualidades você tem, né, que você pode ser positivo? Porque nem todo mundo tem que ser bonito, nem todo mundo tem que ser perfeito, nem todo mundo tem que ser alto, nem todo mundo tem que ser baixo, não é verdade? Existem coisas que cada pessoa tem, existem características próprias que fazem de nós seres únicos. Então, se a gente aprender, primeiro, a lidar com as críticas e a transformar o que muitas pessoas entendem como defeito em qualidade, eu acho que a vida vai ser bem melhor. Gente, isso era o que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e logo estaremos aqui de volta conversando. Se você tiver algum comentário ou algum questionamento, por favor, deixa aqui embaixo e eu garanto que alguém, se não eu, alguém do Lebem, vai fazer questão de conversar com você. Muito obrigada pela oportunidade e nos veremos em breve. Até logo.